Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, discípulos de Betel. Mais uma vez estamos aqui no nosso quadro, Curiosidades Bíblicas. Quero falar hoje de uma expressão que é muito usada nos dias de hoje. Leão da tribo de Judá. Referindo-se a Jesus, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Quando começa essa história? Da onde tem origem isso? Vamos ver isso na história? Eu quero ler com você o texto de Gênesis 44, 33, que é onde nasce toda essa história. Vamos lá. Agora, pois fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Vamos lá. Essa é a história de José. Quero te desafiar aí, a ler a história de José. Se eu não me engano, começa no capítulo 39 do livro de Gênesis, vai até o final do livro de Gênesis. Quero te desafiar a você ler essa história, estudar essa história. Vamos compreender um pouquinho isso aqui. Jacó teve 12 filhos, e daí foram dada origem às tribos de Israel. Um dos filhos de Jacó foi Judá. Importante a gente dizer também que cada uma dessas tribos ela tem um símbolo. E geralmente o líder da tribo, ele andava com um cordão e nesse cordão tinha gravado essa imagem que era o símbolo da tribo. No caso aqui, esse versículo 33 de Gênesis 44, quem está falando é Judá, ok? Judá tinha como símbolo da sua tribo, a tribo de Judá, era um leão. E, voltando um pouco na história, neste tempo, estava tendo uma grande fome em toda a terra antiga. E os filhos de Jacó, eles saíram de onde estavam, e foram para o Egito, desceram até o Egito para poder comprar mantimento, porque no Egito tinha mantimento, porque José, o governador do Egito, ele tinha guardado alimentos durante 7 anos, porque teve aquela interpretação do sonho de Faraó, aquela coisa toda. Você conhece a história. Só que chega nesse momento aqui, é a segunda vez que esses homens, filhos de Jacó, vêm buscar alimento no Egito, comprar alimento. Da primeira vez eles tinham vindo, não todos, e principalmente Benjamim, o filho mais novo de Jacó, não tinha vindo para o Egito, porque Jacó amava Benjamim, era o filho da sua velhice, era o irmão da mesma mãe de José, aquele que em sua cabeça estava morto, mas que na verdade hoje era o governador do Egito. José, na primeira vez que esses homens vieram buscar o alimento, na primeira viagem, reconheceu os seus irmãos, mas não falou nada. Só fez uma história ali, fazendo com que aqueles homens acreditassem que eles fossem espiões, que estavam ali para espiar a terra. Os seus irmãos falaram, não, o Senhor não somos filhos de um homem que já perdeu um filho. E contaram toda a história. José reconhece que essa história é a sua própria história, deixam eles voltarem, mas diz aos seus irmãos, olha, quando vocês voltarem, eu quero que vocês tragam o irmão mais novo. Quero que vocês tragam esse Benjamim para que me confirme toda essa história que vocês estão me contando. Então, capítulo 44, versículo 33 aqui, está narrando o final dessa segunda conversa dos irmãos de José com ele, quando eles já teriam vindo aqui, tinham trazido Benjamim até o Egito, José já tinha conhecido, e aí José, ele trama algo para que Benjamim ficasse com ele, porque ele amava Benjamim, era filho da sua mãe, era seu irmão legítimo.
e eles falam para, José fala, né, com seus servos, para que coloque a sua taça de prato dentro da saca de trigo, para que esses homens estivessem voltando, que eles tinham passado um dia com José, tinham comido com José, tinham bebido ali com José naquele tempo. E José manda esconder. Para quê? Para que no outro dia, quando José ele acorda, os seus irmãos saem, ele chama os seus servos e fala: minha taça de prata sumiu. Creio que aqueles homens levaram, e vão ao encontro desses homens e tragam para mim aquele que roubou a minha taça de prata, porque esse vai ficar aqui comigo, vai me servir aqui no Egito, não vai voltar. Então os homens vão atrás, os soldados vão atrás, alcançam seus irmãos e fala que a taça sumiu, e eles abrem as sacas ali, né, para ver, e o soldado acha a taça de prata justamente dentro da saca de trigo de Benjamim. Então eles falam: um rapaz vai ter que voltar comigo. E os irmãos falam: não pode voltar, porque nós falamos para o nosso pai que o nosso irmão iria retornar, nós demos a nossa palavra ao nosso pai. Então todos eles retornam ao Egito junto com Benjamim. Chegando lá, José fala: mas vocês pagaram, por que vocês pagaram o bem com o mal? Eu tratei vocês tão bem, eu dei o trigo para vocês, eu dei dinheiro a vocês, por que vocês me trataram, fizeram o bem com o mal? Judá então ele toma a palavra e fala: meu senhor, nós não fizemos isso, mas a taça foi encontrada na saca do nosso irmão. E José fala: então vocês podem voltar para a casa de vocês, mas o menino vai ficar aqui. E Judá, nesse momento, ele entra na frente dos seus irmãos e fala com José: meu senhor, eu quero te fazer uma proposta. Eu quero dizer que esse menino é o filho mais novo do nosso pai. Ele ama esse menino. O seu irmão foi morto. Se esse menino não regressar à casa do meu pai, o meu pai vai morrer, o meu pai vai ficar triste. Nós vamos ter que enterrar o nosso pai com muita tristeza. Eu quero fazer uma coisa. Eu quero me colocar no lugar de Benjamim. Eu fico aqui para que o menino retorne. Eu me entrego no lugar de Benjamim. Judá, nesse momento, ele faz o seguinte: ele se entrega no lugar do outro. Ele se coloca no lugar para que o outro tenha liberdade e para que ele venha ser sacrificado, para que os seus irmãos e Benjamim regressem ao seu pai. O que tem tudo isso a ver, pastor, com essa história? Presta atenção. A chave de tudo isso chama-se entrega. O que Jesus faz? Jesus, sabemos que ele é descendente da tribo de Judá. Ele é descendente da raiz de Davi. Jesus, quando a humanidade não tinha mais jeito, quando a humanidade estava se autodestruindo, e o Pai precisava fazer alguma coisa para que o povo fosse regenerado, que o povo deixasse de ser escravo do pecado, vamos dizer assim. Jesus, ele fala: Pai, eu vou pagar o preço. Pai, eu vou me entregar para que o povo esteja livre, para que o povo seja liberto, para que o povo não seja mais escravo, para que o povo não tenha que carregar mais o peso do pecado. Eu vou me colocar em lugar daqueles que deveriam realmente ser castigados. Ou seja, Jesus, ele se entrega. Assim como Judá se entregou pelo seu irmão Benjamim, pelos seus irmãos, pelo seu pai, pelo povo de Israel. Então, queridos, a expressão leão da tribo de Judá
ela tem aí por trás dessa expressão que Jesus, que era da tribo de Judá, que tinha como símbolo o leão, ele se entrega. A palavra-chave que está por trás dessa frase, leão da tribo de Judá. Jesus foi chamado do leão da tribo de Judá. Ele foi reconhecido, ele ganhou esse título porque ele se entregou. Ele se entregou por nós, ele se entregou por mim, por você, pela humanidade, pelo povo daquela época. Como da mesma forma, já disse isso, Judá se entregou por Benjamim e pelos seus irmãos. A chave dessa expressão é entrega. Isso ensina a mim e a você que nós também devemos repensar muitas das coisas das nossas vidas. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas em relação ao próximo, em prol do próximo. Jesus fez isso por mim e por você. Eu creio que também nós devemos fazer isso. Jesus é o leão da tribo de Judá. A chave é a entrega. Espero ter te ensinado, espero que você tenha aprendido um pouco sobre essa expressão, sobre essa chave, sobre a entrega. Que Deus te abençoe. Amém.